Olá, pessoal! Estamos oficialmente ao vivo aqui no Arriscar. Então, bem-vinda, bem-vindo. Eu vou começar aqui a fazer um conteúdo novo tem esse formato. Vamos ver se vai dar certo, como é que vai funcionar. A ideia é justamente que eu utilize aqui esse espaço para falar sobre como é arriscar e aí desenhando e explicando os conteúdos para vocês, né? Então, como vocês podem imaginar, o arriscar ele é um trocadilho ali, né, para fazer alguns conteúdos nesse formato dos desenhos simples, que é muito o que eu venho falando aqui nesse perfil, né, do poder dos desenhos simples. E principalmente para quem quer fazer os desenhos simples para atingir uma renda extra, tá? Então a ideia é muito essa, que vocês consigam através dos desenhos simples fazer aí um resultado legal de 5K mês, ou seja, R$5.000 de renda extra, ok? Então o objetivo do arriscar é este. Então, se vocês estão aqui, fiquem atentos porque a gente vai falar então sobre esses assuntos. Eu vou aqui explicar alguns conceitos e vou utilizar então esse formato para me ajudar a me comunicar aí com vocês. E se vocês querem entender como é possível fazer os desenhos simples ganhando 5K mês de renda extra, fiquem aqui. Bom, então vamos começar com o conteúdo em si. Sim, antes eu quero também me apresentar. Eu sou a Luísa Diebold, então eu tenho aí trabalhado com a venda de desenhos simples durante muitos anos já, então isso é o que eu tenho feito da vida mesmo, né? Venda dos desenhos simples. Algumas pessoas até vão encontrar outros termos, tá? Para isso que eu tô falando aqui. Vocês podem até encontrar como mapa mental, ou a gente pode estar ouvindo falar como facilitação visual ou facilitação gráfica ou resumo visual, resumo gráfico, né? Então, são vários desses termos, né? Mas todos eles querem basicamente dizer a mesma coisa, que é você conseguir pegar ou um texto, ou um vídeo, ou uma palestra, qualquer conteúdo e transformar isso em desenhos simples, tá? E é isso que eu tenho feito aí nos últimos 7 anos trabalhando com isso, né? E eu tenho feito, então, a venda dos desenhos simples. Eu já fiz aí mais de 500 painéis. E é por isso que eu tô aqui para contar para vocês sobre como é possível, então, conseguir essa renda extra de 5K mês com os desenhos simples. Porque eu tenho essa experiência nesse assunto. Não sou apenas uma maluca falando sobre isso. Então, vamos começar. O que eu queria falar com vocês, quero falar com vocês hoje, né? Eu preparei um conteúdo específico pra gente falar no dia de hoje, que é o seguinte: existe uma coisa específica, tá? Que é na verdade, atitude que pode realmente fazer a diferença para você que quer trabalhar com os desenhos simples, que quer efetivamente ganhar dinheiro com isso, tá? Então, é isso que eu quero falar com vocês hoje. E especificamente qual seria então essa incrível atitude, né? Que vai fazer diferença para vocês. Peraí que eu estou aqui, gente, com muitos desenhos pré-prontos para me ajudar nessa narrativa. E é a primeira vez que eu faço isso, então eu tô aqui puxando muito desenho para conseguir criar meu storytelling visual aí para vocês.
Então, qual é essa atitude, né? Eu tava explicando para vocês que tem algo que vai fazer realmente a diferença para vocês conseguirem atingir os 5K mês de renda extra com os desenhos simples. Então, o que vai fazer a diferença é justamente o treinamento. Então, mas como assim, né? Como assim o treinamento, né? O que é treinamento? Basicamente, é vocês se tornarem hábeis. Difícil de falar isso no plural, né? Mas é essa questão de tu ir atrás de se tornar hábil, né? Ou capaz por meio de uma instrução, né? De disciplina, de exercício, né? Habilitar realmente e adestrar. Eu fui atrás desse conceito aí no dicionário. Também tem a ver com a gente conseguir se preparar. Então tem a ver com preparo, né? Então é isso, para que vocês consigam desenvolver essa atitude do treinamento, é importante que vocês entendam como fazer esse treinamento, por que ele é importante, né? E por que ele pode ajudar vocês, então, a conseguir essa renda extra com os desenhos simples, né? Que tipo de treinamento, não é qualquer tipo de treinamento, né? Então, é isso que eu quero falar para vocês hoje. E aí, só para vocês também entenderem a importância do treinamento, eu vou fazer uma analogia, né, para que fique bem claro esse conteúdo. Então, quando a gente está falando, por exemplo, né, de uma pessoa, de um jogador de futebol, né, o que acontece durante 90 minutos aqui em campo, né? Ele tá desempenhando ali uma atividade, né? Só que para ele ter esse bom desempenho em campo, mais coisas precisam acontecer para além desses 90 minutos, né? Então, a gente pode até achar que não é simplesmente jogar uma criatura lá no campo de futebol e ela vai desempenhar super bem em 90 minutos. Tem muitas coisas que um jogador de futebol faz para além desses 90 minutos em campo para que ele possa ter um bom desempenho. E com os desenhos simples é a mesma coisa. Apesar deles serem desenhos simples, não quer dizer que simplesmente você vai chegar do nada e desenhar absurdamente e conquistar e ser incrível e fluido e tudo mais. Não, por isso que eu tô falando sobre treinamento aqui, sobre a importância de vocês estarem entendendo como é possível treinar para os desenhos simples, porque é isso que vai te ajudar a ter um resultado diferenciado, assim como um bom jogador de futebol que não se chega simplesmente do nada e joga 90 minutos de partida. Isso quem faz é quem joga ali pelada, quem joga um jogo de final de semana. A pessoa não se prepara, ela simplesmente vai lá e joga, mas é óbvio que o desempenho de alguém que simplesmente joga 90 minutos por semana vai ser diferente de um jogador de futebol profissional, de alguém que faz várias outras coisas antes desses 90 minutos para que ele possa performar super bem nessa parte, né? Então é sobre isso que eu tô falando aqui, tá, gente? É um pensamento meio óbvio, mas que precisa ser passado para que as pessoas entendam que sim, essa profissão ela também requer esse tipo de atitude, de comportamento, para que você possa, claro, chegar a resultados expressivos. Se você não tem interesse em chegar nesses resultados, não tem problema, não precisa fazer isso aqui. Mas o que eu estou comunicando é justamente para quem quer ter os 5K mês de renda extra com isso, ok? Então, a partir dessa compreensão, né, da importância do treinamento e de como isso faz sentido, né, eu vou trazer tipos de treinamentos que você quer trabalhar com os desenhos simples, pode pensar. E aí, eu vou trazer 4 tipos de treinamento para vocês. E aí vocês vão poder já começar hoje com isso, tá? Então, o primeiro deles, o primeiro tipo de treinamento que vai te ajudar, então, a atingir esses 5K mês com os desenhos simples são pessoas e posições, tá? Isso aqui vai realmente te trazer muita facilidade para atuar durante um trabalho, durante um projeto com os desenhos simples, né? Um projeto pago que eu tô falando aqui, né? Então, o que é o principal de pessoas e de posições, né? Eu tenho um conteúdo até específico falando sobre 4 tipos, né? De pessoas, de personagens, vamos dizer aqui.
Então, depois você pode até ir atrás desse conteúdo. Eu vou comentar aqui, é do Faturando com Desenho Simples, que é um outro quadro que eu faço, que ele é mais um formato de aula. Então, eu mostro layout, slides e tudo mais. Então, tem 4 tipos básicos ali de personagens que geralmente se utiliza quando a gente está falando de projetos de desenhos simples, tá? Eu vou falar aqui rapidamente eles, que são ou o estrela, tá? Que eu uso bastante, ou o sino, ou então o carta e o feijão. Todos eles são muito simpáticos e todos eles funcionam super bem. É para você poder sair realmente da ideia de somente desenhar com bonecos de palito. Então aqui você pode começar pensando em qual desses 4 tipos aí de personagens que você se identifica mais, que você acha mais fácil de fazer, que você gosta mais, e aí começar a trabalhar com eles e começar a treinar eles como pessoas e posições, tá? Então, para além disso, outras coisas que vocês precisam entender é que aqui quando a gente tá falando de pessoas e de posições, eu vou trazer uma expressão que é muito utilizada nas artes no geral, música e tudo mais, então, ou até poesia, poemas. Então, leitura poética. O que é leitura poética, gente? Quando eu tô falando de vocês treinarem pessoas e posições, não é realista. Já falei e já vou repetir. Os desenhos simples são simples. Então, não é para você fazer uma pessoa especificamente igual, perfeita. Aqui vocês podem ver que eu fiz algumas pessoas em posições diferentes, que ela não tá com a proporção exata. Aqui, essa pessoa não tem pescoço, esse braço tá menor do que o outro, esse braço tá maior do que a perna. Enfim, não é pra tu desenhar exatamente igual como é uma pessoa, com todas as perspectivas e com todas as proporções corretas. Não, tu vai ter leitura poética para trabalhar com os desenhos simples, e isso que é o legal deles, e é por isso que é mais fácil, e é por isso que chama mais atenção. Tô fazendo aqui um lápis gigante e uma pessoa como se ela estivesse pulando com esse lápis gigante. Isso aqui não existe. Isso é uma leitura poética de uma cena, de uma construção. E isso também traz muita criatividade para os teus trabalhos, e isso te ajuda, então, a fazer pessoas e posições de um jeito mais simples, de um jeito mais diferente, que vai chamar atenção e que vai vender mais. Então, fiquem atentos no treinamento, de vocês não ficarem pirando em fazer a proporção certinha do Leonardo da Vinci na hora de desenhar. Não é sobre isso que eu tô falando, tá? É sobre pegar vários tipos de pessoas, e aí pode ser esses 4 personagens, e criar várias posições para eles. Por que pessoas, né, gente? E posições? Porque isso sai muito nos trabalhos de desenho simples. Então, vocês precisam aprender a desenhar pessoas e posições diversas. E quanto mais vocês treinarem isso, melhor vocês vão ficar, obviamente. E principalmente, vocês vão entender quais são os desafios de vocês na hora de desenhar essas pessoas e posições. Exemplo, eu tenho bastante dificuldade de desenhar pessoas correndo, eu acho difícil. Então, o que eu faço? Desenho muitas vezes a pessoa correndo, para entender aonde que tá o meu erro na hora de fazer, o que acontece que eu faço e fica meio esquisito. Então, isso também vai te ajudar a desenhar, né, fazer o treino de pessoas e posições, a entender aonde que vocês estão errando, porque mais importante do que simplesmente acertar é saber aonde está o seu calcanhar de Aquiles, aonde está o seu ponto fraco, para que você possa trabalhar ele, ok? Então, não escondam isso de vocês mesmos, isso vai fazer bastante diferença. Bom, então eu falei aqui sobre esses 4 personagens, que é importante que vocês podem escolher e começar a trabalhar. Falei sobre essa leitura poética de não ser uma coisa realista, de não ser uma coisa proporcionalmente perfeita. Não é isso que a gente está buscando na hora de treinar pessoas e posições. E a outra coisa que eu quero falar para vocês é uma regrinha, que é a regra do 1 minuto. Olha, gente, estamos falando aqui sobre os desenhos simples. Você não pode demorar mais do que 1 minuto para fazer cada um dos seus desenhos simples. 1 minuto é assim, tipo, no máximo, tá? Mas aí não vai ficar tão bom.
tudo bem, não tem problema. A ideia não é que fique perfeito, a ideia é que as pessoas entendam o que tu tá fazendo ali. Então, para pensar. Se tu vai fazer um painel, vai fazer um projeto em que tem 20 desenhos, tu já sabe que tu vai demorar 20 minutos. A ideia é para ser rápido, tá, gente? Não é para vocês ficarem elucubrando. Como eu falei, leitura poética não é uma coisa perfeita, é uma coisa rápida, é uma coisa simples, é uma coisa que vai fazer com que tu se conecte de outras formas, né, emocionalmente falando, com o público de vocês. Então, por isso que eu tô falando de vocês já no treinamento fazerem essa regrinha de 1 minuto. Deixa ali no despertador 1 minuto e vai desenhando a cada 1 minuto um desenho diferente, uma posição diferente, tá? Não precisa ser uma coisa demorada. A ideia é que não seja demorado, a ideia é que seja realmente rápido, até para vocês pegarem essa agilidade do desenho rápido, por isso que ele vai ser simples, ok? E aí aqui, gente, mais uma coisa que eu quero trabalhar, que eu quero, né, falar para vocês, é sobre as referências. O que são as referências? Muitas pessoas, né, na hora de desenhar, o que elas fazem? Elas olham para algo e daí elas desenham. Você não precisa simplesmente pensar: como que eu vou desenhar uma pessoa deitada com a mão encostada e o joelho levantado e encostando a cabeça? Tu vai lá e procura no Google. Tu não vai ficar tentando catar dentro do teu HD, do teu cérebro, como é que desenha. Tu vai lá e coloca no Google. Tu olha para as coisas e daí é que você desenha, tá? A maioria dos desenhos, das coisas que eu faço é assim. Eu utilizo esse estímulo visual para então desenhar, tá? Eu não vou simplesmente pegar de cabeça. E é por isso que é importante vocês treinarem, para que vocês tenham a musculatura ali realmente da tua mão fazendo essa atividade, e também de vocês estarem o tempo inteiro treinando isso de olhar e fazer, olhar e fazer, olhar e fazer. Então, vejam as referências antes de sair desenhando, né? Então é sobre isso que eu estou falando na hora de treinar pessoas e posições. Escolha um dos 4 personagens ou treine, né, com os 4 personagens para entender qual que você mais gosta. Entenda que você tem leitura poética, não é para ser perfeito. Faça as coisas em até 1 minuto, não passe muito tempo disso. A ideia é que seja simples, é que seja rápido. E para fazer isso, olhe as referências e desenhe. Não precisa ser do nada você achar que vai lembrar de cabeça como é que desenha uma pessoa pulando, salto a vara, só, né? Não é isso. Então, busque essas referências para conseguir ter esse estímulo visual e entender como é que as posições acontecem, ok? Então, como eu já falei, são 4 tipos de treinamento que eu vou falar aqui. Esse foi o primeiro. E aí agora a gente vai para o segundo tipo de treinamento. Qual é o segundo tipo de treinamento que vai ajudar vocês, então, a atingir os 5Ks com os desenhos simples? Coisa que eu falo aqui direto nesse perfil, mas que vale sempre a pena reforçar. É o dicionário visual. O que é o dicionário visual, né? Basicamente, o dicionário visual consiste em você conseguir ter desenhos simples, vamos supor, no seu bolso, vamos dizer assim. Então, esse treino aqui, ele é super importante para quem quer realmente agilizar o seu processo de desenho simples e conseguir fazer os desenhos mais rápido e conseguir um resultado diferenciado na hora de trabalhar com essa atividade, tá? Então, isso eu faço até hoje. Semana passada eu tava aí num congresso de RH, desenhando várias coisas diferentes e tava lá com o meu dicionário visual, e isso foi o que me salvou muito em várias palestras. Tem um destaque aqui especificamente que chama RH Rio 2, em que eu mostro num painel mais de 10 desenhos que eu fiz, desenhos simples que eu fiz, que eu trouxe do meu dicionário. Então, olha como isso me agiliza, né? Porque tu não é simplesmente fazer o desenho, é tu parar pra pensar como que tu vai fazer aquele desenho, qual é a melhor maneira de representar aquilo visualmente. Então, o dicionário visual, ele é um conceito que tu vai pensar, né? Que tu, enfim, vai ter que desenhar, representado com vários desenhos, tá? Então, não é simplesmente, toda vez que eu for
desenhar liderança, eu vou desenhar de um jeito apenas. Não, tu vai ter pelo menos uns 5, 6 tipos de desenhos simples para representar liderança, para representar tecnologia, para representar professor, para representar educação, para representar qualquer coisa, tá? Então isso é que é o dicionário visual. Você escolhe um conceito e vários desenhos para poder fazer essa representação visual, tá? Então, pelo menos aí uns 3 para tu ter no bolso e poder variar, né? Porque às vezes um encaixa melhor do que o outro, às vezes um tem mais detalhes do que o outro, às vezes um tem mais ou menos espaço para tu fazer, enfim, varia. É bom tu ter várias opções. Então, essa que é a diferença, né? Com isso, vocês vão agilizar muito o trabalho de vocês, né? Essa ideia de ter o dicionário visual, ela te ajuda bastante a tu, em um momento de mais calma e de menos pressão, que é o que acontece ou pode acontecer durante um trabalho, né? De desenho simples, de facilitação visual, de mapa mental visual, você acaba ali se sentindo pressionado de, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Ai, isso aqui tá bom, isso aqui não tá, não sei o que. Não, gente, para ficar de boa, toma um cafezinho e faz ali o teu dicionário visual com vários tipos de desenhos para um conceito específico. E aí aqui, o que eu tô falando sobre conceito é quando você vai, de repente, fazer um projeto. Ah, eu vou fazer um projeto que vai trabalhar o assunto específico de energia eólica. Então, eu vou estudar qual é esse universo iconográfico da energia eólica, como é que funciona, deixa eu olhar isso, deixa eu pesquisar isso no Google, deixa eu colocar ali no Google Imagens, deixa eu ver em sites de desenho, quais são os ícones, né? Quais são os símbolos que estão ali permeando esse assunto e por que as pessoas desenham isso desse jeito, qual é o jeito que tu desenha, né? Especificamente, e aqui é importante falar sobre isso, tá, gente? Já vi muita gente fazendo dicionário visual que é simplesmente imprimir ícone, desenho, coisa do Google. Isso não é dicionário visual. O dicionário visual tu tem que fazer com a tua própria mão. Mas por que, Luiz, eu preciso fazer com a minha própria mão? Para você treinar, para você conseguir saber aonde que você erra na hora de fazer isso, né? Então, aonde que tu tem dificuldade de fazer algum material, algum desenho simples. Então, preste atenção, você precisa você mesmo desenhar, você mesmo passar pelo processo de olhar o desenho, o universo iconográfico daquele assunto e ir lá e desenhar isso com a própria mão, com o teu próprio jeito, tá? Para entender como que funciona para ti da melhor forma. E isso até é uma dos motivos, tá? De eu não ficar mostrando muito passo a passo aqui de como é que desenha. Porque eu acho que cada pessoa começa por um jeito. Meu cérebro funciona diferente do teu. Eu posso até mostrar como que eu começo aquele desenho, por onde que as linhas ali eu inicio. Mas tente fazer você mesmo, porque nada vai substituir isso, né? É você fazer você mesmo e não ficar somente copiando o que os outros fazem. Mas ela começa por cima, eu prefiro começar por baixo. Gente, começa por baixo, não tem problema nenhum. Por isso que é importante você fazer o seu dicionário visual à mão, treinando, tá? Então, esse é o segundo tipo de treinamento que vocês podem praticar para conseguir, então, atingir os 5K com os desenhos simples. Eu já falei no início, estamos, então, no segundo, são 4, tá? Então, esse é o segundo. Vamos para o terceiro, sem mais delongas. Então, qual é o terceiro... O terceiro tipo de treinamento que é importante de vocês entenderem para conseguir, então, atingir os 5K mês com os desenhos simples. Vamos falar sobre estilo, gente. O que a gente quer falar sobre estilo aqui, né? Como eu tava aqui explicando pra vocês. O primeiro treinamento é sobre pessoas e posições. O segundo treinamento é o dicionário visual. E o terceiro é o estilo. Então, a partir do momento que tu começa a desenvolver ali o teu dicionário visual, começa a entender como é que tu gosta de desenhar pessoas, qual é o jeito que mais tu te identifica, que tu acha mais fácil, enfim... Tu começa a entender qual é o estilo ali que tu quer trabalhar. O que é estilo, né, gente? É quando tu consegue
bater o olho e ver que de repente aquilo é daquela pessoa. Então, essa semana também, nesse congresso que eu tava fazendo a facilitação visual, os mapas mentais visuais, né, os desenhos simples do RH Rio, uma cliente minha não sabia que eu tava fazendo lá. Então, quando ela me viu, ela falou, nossa, eu sabia que era tu. Quando eu olhei os painéis, eu pensei, isso aqui parece ser o trabalho da Luísa. Então, é isso que é estilo, é tu conseguir encontrar uma forma de comunicar única, tá? Então, meu Deus, vai ser muito difícil de eu achar meu estilo, já existem todos os estilos do mundo e eu vou ser uma cópia, uma imitação, uma pessoa fajuta, meu Deus. Calma, vamos por partes, ok? Coisas que vão te ajudar a entender, a identificar qual é o teu estilo, tá? Primeira delas são os materiais, tá? São materiais. Isso vai influenciar diretamente qual é o teu estilo, tá? Então, falando aqui só um pouco sobre o meu estilo, né? Vocês estão vendo que eu tô usando essa caneta aqui, já falei muito sobre ela aqui, é a caneta que eu mais gosto de usar. Ela tem a ponta chanfrada, ela tem esse tamanho médio, não é nem muito grossa, nem muito fina. Eu consigo fazer traço fino, traço grosso com ela. Eu gosto bastante da pigmentação do preto dela. Então, isso aqui já é quase que uma marca registrada minha, tá? Então, tem gente que desenha com lápis. Tem gente que gosta de usar lápis de cor, né? Não só lápis, mas lápis de cor, ou até mesmo o próprio lápis, né? Tem gente que usa giz pastel, giz de cera. Tem gente que gosta de desenhar colorido. Então, eu uso basicamente o preto e aí coloco alguns pontos de cor. Aqui eu tô trabalhando só com preto e eu amo trabalhar só com o preto, tá? Preto e branco, enfim. Mas tem gente que gosta de fazer coisas mega coloridas. Então, tem vários jeitos que tu pode sim pensar no teu estilo, tá? E é normal tu primeiro olhar para como que os outros fazem para depois desenvolver o teu próprio. Que aí com o tempo, justamente com o treinamento, é que tu vai desenvolver o teu próprio estilo. Criando o teu dicionário visual, entendendo como é que tu desenha pessoas. E aí isso vai fazer com que tu tenha um estilo próprio, ok? A segunda coisa que influencia bastante o estilo, para além dos materiais, é a pintura. Então, o jeito que tu pinta vai ser diretamente conectado, né, com o teu estilo. Então, tem gente que preenche tudo, como eu falei, né? Tem gente que desenha já tudo muito colorido. Tem gente que eu gosto geralmente de fazer mais umas sombras, eu às vezes não pinto tanto. Pintar de caneta é diferente de pintar de giz, pintar de lápis. Então, tu pode desenhar de caneta e pintar de giz ou pintar de lápis, depende do que tu gosta, né? Do que tu, enfim, gosta de fazer, se identifica. Já conheci várias pessoas que usam o giz pastel. Então, desenha de caneta e depois vai lá e faz a pintura com o giz pastel. Então, isso também é uma super ideia, assim, né? Se vocês quiserem. É bom para preencher mais áreas maiores. Então, cada tipo de escolha aqui de material e de pintura tem vantagens e desvantagens. E aí vocês precisam o quê? Treinar para saber o que vocês mais gostam, como vocês se identificam, o que vocês entendem que é melhor para vocês. Não existe um certo ou um errado aqui, tá, gente? Existe o que funciona para você e por isso que existem tantos tipos de estilos diferentes. E aí você pode treinar o seu, ok? Outra coisa que influencia bastante no estilo é o formato de diagramação. Então, tem gente que faz uma diagramação mais organizada, mais bagunçada, com mais conectores, ou então mais passo a passo, ou com mais espaçamento, ou não tanto sei lá, linear ou mais em formato de mandala. Tem muitos tipos de diagramação que você pode explorar no seu treinamento para poder identificar um estilo que funcione para você. Então, esse combo aqui de materiais, pintura e diagramação
vai te ajudar a definir o teu estilo. Isso somado aos outros treinamentos que eu falei aqui, que é o dicionário visual e as pessoas e posições, vai conseguir fazer com que tu chegue cada vez mais perto de atingir os 5K mês com os desenhos simples, porque isso te ajuda a entender melhor como que tu trabalha e aí mostrar isso pro teu cliente final, e aí ele entender como é que tu trabalha e a partir disso tu efetivamente conseguir fazer a venda efetiva ali, né, dos desenhos simples. Então, o estilo impacta bastante. Tem até uma outra coisa aqui que também é legal de vocês ficarem de olho, que é justamente o jeito que vocês escrevem, né? Então, vocês estão vendo aqui que o jeito que eu escrevi materiais, pintura e diagramação foi a minha letra ali mais comum, mas o jeito que eu escrevi estilo foi de um jeito estilizado. Então, isso aqui é mais como um lettering, né? Então, lettering também é uma outra, um complemento ali, né? Pra vocês entenderem o estilo de vocês. Tem gente que manda muito bem no lettering. Exemplo, não sei se ela tá aqui ainda, mas a Pilar, que é de uma das turmas aí do Expert Visual, ela é muito boa de lettering e ela utiliza isso nos painéis dela, e aí isso vira uma marca registrada dela, porque o lettering dela é perfeito, basicamente. Então, isso também é uma coisa que vocês podem usar. Tem gente que desenha super bem caricatura, né? Pessoas, rostos, né? E aí também pode ser uma forma aí de tu trabalhar isso dentro do teu estilo, de ter tua marca registrada. Então, para que tu consiga desenvolver o teu estilo, tu precisa fazer o quê? Treinar, gente, né? Então, vamos para o quarto tipo de treinamento. Este é o último treinamento que eu vou falar aqui para vocês, que é também muito, muito, muito importante, disruptivo. Eu falo muito sobre isso no Expert Visual, que é o famoso 1F, 1D. O que é isso, Luísa? O que é o 1F, 1D? Não sei se você é da época antiga, de que a gente não tinha tantas opções de entretenimento assim como temos hoje na internet, mas antigamente tinha um joguinho que era o tal do Tetris. Você já ouviu falar? Você ainda joga isso? Mas eram basicamente, né, esses blocos, né? E o que esses blocos faziam? Eles iam se encaixando um no outro, né? E aí, a analogia do 1F, 1D é isso, tá? Então, é como se fosse, para cada uma frase, você vai pensar em um desenho, tá? Então, esse é o objetivo do 1F, 1D. É você ter sempre em uma frase um desenho que vai representar essa frase. E aí, a partir disso, a gente tem esses bloquinhos, né? Esses 1F, 1D. E aí, tu começa a conseguir entender melhor como diagramar isso dentro do teu painel e como tu pode pensar, né? Tanto no dicionário visual, quais são as informações que vão estar ali efetivamente desenhadas, ok? Então, é super importante vocês entenderem esse conceito de bloco, que para cada uma frase tu tem que pensar em um desenho. Para cada uma frase tu tem que pensar em um desenho. E aí como é que tu pensa isso, né? Tu vai ter ali, sei lá, uma frase que tem 7 palavras. Dessas 7 palavras, tu escolhe uma para desenhar, um conceito. Qual é o conceito mais importante daquela frase? Às vezes tem 2 conceitos, né? Então, por exemplo, aqui, né? Tipos de treinamento para atingir 5K mês com desenho simples. Isso é uma frase, tá? O que eu vou desenhar daqui? Eu posso desenhar treinamento, eu posso desenhar 5K mês, eu posso desenhar desenho simples. Então, tem 3 coisas que são importantes nessa frase. Eu escolho uma delas para desenhar, mas isso é uma frase. Para cada frase, tu vai ter um desenho. E isso é importante de vocês treinarem. Eu vejo que, né, às vezes acaba que no dicionário visual, tu só tem o conceito. E aqui, essa que é a diferença. É tu ter frases que tu vai olhar para a frase e aí, a partir da frase, é que tu vai desenhar e escolher como desenhar. E aí, tu começa a ter essa noção de bloquinhos, né? E para poder encaixar um bloco no outro. Pensa realmente como um Tetris, né? Se você for de antigamente, você vai entender a referência do Tetris. Senão, você pode pensar simplesmente que são bloquinhos mesmo, ok? E aí, aqui, coisas que são importantes. É você buscar esse equilíbrio, tá? Então, por isso também
que a ideia de ter uma frase e um desenho é para que você tenha o balanço ali, né? O equilíbrio, o peso correto entre o texto e o desenho dentro de um painel de facilitação visual, dentro de um painel de desenhos simples. Tu não vai ter somente desenhos e tu não vai ter somente textos. Novamente, se de repente tu quiser trabalhar com lettering é um pouco diferente, mas eu tô falando aqui da mistura entre uma frase e um desenho, o texto e o desenho. Então isso precisa ficar também harmônico visualmente falando, né? Então precisa ser interessante pra pessoa nem olhar e ter um bando de desenho que ela não vai entender nada, e nem olhar e ter um bando de texto que vai ser uma maçaroca visual e que ela vai fugir do painel. Então não é sobre isso. Aqui vocês estão vendo que eu tô fazendo um equilíbrio, né? Tô colocando aqui um negócio que é um texto meio desenhado, aí aqui tem mais uns desenhos, aqui também tem desenho, mas aí eu junto com o que? Com os textos, e aí tu vai criando e buscando sempre esse equilíbrio visual entre o texto e o desenho. Por isso que o bloquinho 1F, 1D faz sentido de tu treinar, porque daí tu vai treinando como que tu encaixa também a frase e o desenho juntos. Não é pra tu botar uma frase de um lado e o desenho lá na esquina, né? As coisas têm que estar juntas para as pessoas entenderem que uma coisa faz sentido com a outra. Então, tentem também saber como tu vai encaixar a tua frase com o teu desenho e qual é a coisa que tu vai representar visualmente dentro dessa frase através de um desenho, ok? Então, este é o quarto tipo de treinamento que você pode fazer para conseguir, então, os 5K mês com os desenhos simples. Eu vou retomar para quem chegou agora. O primeiro deles que eu falei foi sobre desenhos de pessoas e posições. Esse é o primeiro. O segundo é o dicionário visual. E o terceiro é o estilo. Então, o quarto é esse, um bloco de 1F, 1D. Então, entendam a importância também de treinar a frase junto com o desenho e não somente um desenho louco, solto, para que, né, vocês consigam compor visualmente o seu painel de facilitação visual. Bom, agora vamos nos encaminhando para o fim desta live, né? Por que é importante, então, vocês investirem tempo em treinar, né? Em treinamento. Bom, já eu vou utilizar aqui o bom e velho ditado popular, tá? A prática, gente, leva o quê? Vamos ver quem é que sabe. Leva à perfeição. Sim. Óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser dito porque as pessoas às vezes não se dão conta. Então, mas Luísa, você está falando de perfeição, sendo que você está falando que é para ser um desenho simples, e aí agora tem que desenhar perfeito. Não, gente, veja bem, perfeição é uma analogia aqui, tá? Eu tô falando que vocês precisam treinar para que vocês tenham cada vez mais a prática dos desenhos simples, para que, como eu falei antes, né, no início desse conteúdo, o que eu disse? Tu não vai simplesmente jogar uma pessoa, um jogador de futebol para atuar em um campo em 90 minutos de jogo sem ele treinar antes, senão isso vai ser uma pelada, não vai ser um bom desempenho que ele vai ter. Por isso que eu tô falando que é para vocês treinarem, porque quanto mais vocês praticarem, melhores vocês vão ficar. Especificamente na área do desenho, não tem como piorar, gente. Essa é a melhor coisa do mundo. Quanto mais tu faz, melhor tu fica. Quanto antes tu começa, mais rápido tu chega lá. Eu sempre falo isso. Então comece hoje, o quanto antes. O melhor teria sido começar ontem, mas já que não começou ontem, começa hoje. Então, entenda isso, a prática leva à perfeição. A perfeição no sentido de estado de flow, de você estar ali trabalhando sem estar nem assim, tá preocupado, entendeu? Tá ali tranquilo, sereno, na hora de atuar com os desenhos simples, na hora de ganhar dinheiro com isso, tá? E mais do que isso também que eu quero falar sobre os desenhos simples, que pode confundir, fácil, tá? É diferente de simples. Não é só porque é simples que é fácil, ok? Então fiquem também com isso na cabeça de vocês, porque os desenhos simples, como vocês podem ver aqui, eu tô fazendo um dardo, né? Vários dardozinhos para chegar num alvo.
O jeito que eu desenhei os dardos e o alvo é super simples, mas para pensar sobre como que eu vou elaborar isso aqui e tudo mais, não foi fácil. Entendeu? Então eu acho que isso que é a mensagem também importante de vocês levarem desse conteúdo, desse treinamento, é de vocês entenderem que os desenhos simples, eles são simples, mas não necessariamente eles são fáceis, né? Eles precisam ser rápidos, eles precisam comunicar ali de um jeito ágil, né? Mas não necessariamente é tão fácil assim, ok? E mais do que isso, é importante de vocês investirem o tempo de vocês treinando para que vocês peguem cada vez melhor o ritmo de vocês, tá? Qual é o tempo que vocês levam para fazer esse tipo de trabalho? Qual é o ritmo de trabalho que atende vocês? Se vocês conseguem fazer mais rápido, mais devagar, se na hora de fazer a partir de um vídeo vocês são mais rápidos, ou de um texto, enfim, tem várias coisas aqui que vão te ajudar a entender e a identificar melhor quem é você dentro desse universo de atuação dos desenhos simples, tá? Então, por isso que vale a pena vocês investirem tempo treinando, tá? Porque é isso que vai trazer de resultado para vocês. Então, ok, Luísa, beleza, mas e o que acontece então? Será que realmente vale a pena eu treinar? Será? Estou ainda me questionando. Então, vamos lá, você que é uma pessoa cabeça dura. O que acontece se eu não treinar para trabalhar com os desenhos simples para atingir a renda extra de 5K mês, tá? 3 fatores que podem acontecer se você não treinar. A primeira delas é a insegurança. Insegurança quando você for trabalhar com isso. Mas como assim insegurança? Insegurança tem muito a ver com mentalidade, tá, gente? Às vezes, tu vai fazer um trabalho que nem é tão difícil assim, mas só pelo fato de tu não ter te preparado, não ter treinado, não ter tido tempo pra assimilar isso tudo, pode te dar insegurança. Só que se tu tá treinando com frequência, tem o teu dicionário visual, sabe desenhar pessoas e posições, sabe qual é o teu estilo, entende sobre o bloco de um F1D, tu vai diminuir isso aqui, tu não vai ter tanta insegurança e a tua mentalidade não vai te atingir na hora de tu performar um projeto, por exemplo, de urgência, tá? Que acontece muito na venda dos desenhos simples. Então, a coisa de tu treinar tem muito a ver com tu se sentir seguro para atuar dentro dessa área, né? Então, é isso. É a mesma coisa tu pegar, novamente vou voltar pro exemplo do jogador de futebol. A pessoa não treinou nunca, aí do nada vão chegar e vão dizer, agora tu vai jogar aí o Brasileirão. A pessoa vai, não vai se sentir muito segura na hora de entrar em campo. É a mesma coisa aqui, nos desenhos simples. Se tu tá ali treinando com frequência, se tu tá ali o tempo inteiro olhando pro teu dicionário visual, treinando frase, um bloco 1D, um F1D e tudo mais, tu não vai passar por esse perrengue aqui, tá? Por isso que quem avisa amigo tá? Então eu tô aqui falando pra você sobre essa questão da insegurança e da mentalidade. Além disso, o que acontece se eu não treinar? Você vai fazer provavelmente, tá, as coisas mais devagar. Porque você não vai entender tão bem sobre o seu ritmo, porque você não vai ter tido tempo para experimentar isso em um momento mais tranquilo da tua vida. Tu vai estar ali meio, passando certo perrengue também, porque tu não entende exatamente como que tu funciona dentro desse universo dos desenhos simples, na hora de fazer um painel de facilitação visual, um mapa mental visual, né? Então, tu vai começar tu vai acabar trabalhando de uma forma um pouco mais devagar. E é isso, como que isso te atinge, né? Trabalhando mais devagar, tu acaba pegando menos projetos. E aí, menos projetos, menos dinheiro. Então, também por isso, né? Treinar faz com que tu ganhe essa agilidade e possa depois ainda ganhar mais dinheiro com isso, ok? Terceiro fator que acaba acontecendo quando tu não treina, tá? Surpresas ruins. Como assim surpresas ruins? Bom, o principal, assim, que eu acho que acaba acontecendo, principalmente, por exemplo, tu vai fazer um trabalho e não levou teu dicionário visual, não fez dicionário visual, não estudou iconograficamente, né, visualmente aquele assunto, aquele cliente, aquela temática, tu vai
tu pode te deparar com um assunto que vai te pegar de calça curta ali, né? Que tu não sabe o que é aquilo, ou como representar aquilo visualmente, o que tá acontecendo, e isso pode acontecer. Esses tempos a gente está fazendo um trabalho aí também sobre conselhos do futuro, sobre governança corporativa, e tem um termo que se chama shadowboard. E aí a gente tem que desenhar shadowboard, gente. E aí como é que desenha shadowboard? Surpresas ruins que acabam acontecendo na nossa vida, quando a gente não treina, quando a gente não estuda. Então, entendam sobre os assuntos de uma forma visual para que você não tenha essas surpresas ruins, para que você tenha vários desenhos no bolso, né? Que é isso, o dicionário visual é tu ter vários desses desenhos no bolso para poder na hora estar ali com várias opções. E para poder desenvolver isso com mais tranquilidade, não passar perrengue, não ficar ali suando o sovaco na hora de fazer um projeto pago de desenho simples, tá? Então, é importante sim tu treinar para evitar esses 3 fatores, né? Insegurança, que aí vai atingir a tua mentalidade, tu não vai performar tão bem, tu vai acabar ficando mais devagar, e aí por conta disso tu não vai poder pegar tanto projeto, não vai ganhar tanto dinheiro assim, e as surpresas ruins, que é passar aquela pressão, aquele mini ataque cardíaco durante um projeto, porque tu não estudou, porque tu não se preparou, porque tu não treinou, porque tu não tá acostumado a trabalhar com os desenhos simples. Então, por isso que é importante você treinar. Ok? E, por fim, então, aí só pra ajudar, tem mais 2 pontos que eu vou falar aqui, tá? Só pra vocês se programarem aí. Então, onde que as pessoas mais erram, né? Na hora de treinar os desenhos simples, ok? Bom, o primeiro deles é ficar só no dicionário visual. Então, só fazer dicionário visual. Mas como assim? Tu falou que tinha que fazer dicionário visual, agora tá falando que não é pra fazer dicionário. Não, gente, eu falei só fazer. Tu tem que fazer também, tá? Não é fazer o dicionário visual e fazer mais coisas. Então, como eu disse, o dicionário visual, ele é muito bom, ele é muito importante, você precisa fazer. Mas, se você fizer somente ele, tá? Tu vai ficar bitolado. Porque tu vai ficar só pensando, como é que eu represento isso? E aí os desenhos, eles ficam soltos, eles não se conectam com o texto. Por isso que eu falei antes também do bloco 1F e 1D, para tu entender como é que tu equilibra o texto junto com os desenhos, como que tu pode treinar diagramação, como que tu pode entender o teu estilo, tua pintura, tudo mais. Então não é só ficar fazendo dicionário visual o dia inteiro, todo dia, tá? Tem mais coisas para além disso. Então não cometam esse erro de ficar somente desenhando no dicionário visual. É importante sim, mas faça mais coisas para além disso, tá? A outra coisa de erro que pode acontecer é você se apegar a desenhos. É porque eles são muito bonitinhos, né, gente? Eu entendo esse erro, já cometi muito. A gente começa a se apegar e aí começa a ficar também querendo sempre desenhar aquilo, ou então querendo só desenhar daquele jeito. Eu tive uma época, gente, que eu fui muito apegada a um jeito de desenhar cérebro, tá? Temos fases, né, na vida. E aí eu comecei a ficar bitolada também. Eu ficava, tipo, toda vez que eu tinha que desenhar um cérebro, eu desenhava daquele mesmo jeito. E aí eu tava ali muito na minha zona de conforto, né, na hora de desenhar cérebro. Então eu comecei a ter que, não, deixa eu desenhar de outros jeitos, pra eu ir, né, também desenvolvendo melhor a minha habilidade, enfim. Então, vale a pena vocês desapegarem dos desenhos e experimentarem vários tipos e vários outros, né, formatos de desenho e tudo mais. Então não cometam esse erro de ficar só sempre desenhando o mesmo tipo de coisa, o mesmo jeito de desenhar cérebro, que foi o que eu falei de um exemplo aqui da minha história, o mesmo jeito de desenhar, sei lá, liderança, o mesmo jeito de desenhar tecnologia, enfim. Então não se apeguem aos desenhos. Eu diria até, tá, gente, que não se apegar
serve pra vida, tá? Não é somente a desenhos. O ideal é que se a gente pudesse não se apegar a nada nessa vida, seria o ideal dos mundos. Mas aqui eu tô, né, fazendo um recorte apenas sobre os desenhos. Então não se apeguem aos seus próprios desenhos. Seja livre aí em relação a isso. Desenhe de várias formas, várias coisas, ok? O outro erro que as pessoas cometem na hora de treinar, né, é fazer isso com pouca frequência. Então, como eu falei já, não adianta tu simplesmente fazer uma vez na vida e outra na morte e achar que tá treinando, né, galera? Então, assim, entende aí dentro do teu calendário, do teu dia a dia, da tua rotina, como é que tu vai encaixar esses treinamentos de desenho simples pra conseguir ter, né, um ritmo. E aí tu vai poder fazer vários das atividades que eu falei aqui e tudo mais, para que vocês criem isso dentro da rotina de vocês. Porque por que é importante de vocês fazerem isso com frequência, tá? E não deixarem somente para fazer de acordo com a demanda. Porque muitas vezes o trabalho pode chegar com urgência e aí tu não vai ter tempo de treinar. Então, se tu já tiver treinado antes para outras coisas, né, e ter feito isso no paralelo, né, e em um momento de pouca pressão, tu vai sair na frente, vai performar melhor, vai se sentir mais seguro na hora de fazer o projeto de desenho simples, né, um projeto pago e tudo mais. Ok? E aí o quarto erro comum que as pessoas também cometem aí conectado com o dicionário visual, é de não ter um caderno. Um caderno só para isso, né, gente? Assim, não é para tu simplesmente comprar um caderno, né? É um caderno de dicionário visual. Por sinal, tem uma dica muito boa da Márcia, que é do Expert Visual, que eu vou fazer isso agora pro meu próximo dicionário visual, porque o meu caderno acabou, e aí agora eu vou repaginar ele. Ela comprou um fichário. Então, você sabe que é fichário, né, gente? Aquele negocinho que tem um trequinho de metal que tu abre e tu pode colocar as mais ou menos páginas de papel, né, ali. Então, é ótimo, porque daí tu pode ir adicionando, mudando a ordem e tudo mais. Então, eu vou fazer isso, depois até posso mostrar pra vocês como é que eu faço, mas eu gostei muito dessa dica dela, então dando os créditos aqui pra Márcia. Mas assim, só pra falar sobre o erro específico, o que acaba acontecendo? A pessoa vai lá e desenha num papel de pão o negócio e aí se perde, né? A ideia não é essa, a ideia é tu guardar o dicionário visual, tu olhar, é assim que eu tava desenhando tal coisa, eu já vou evoluir disso, vou adicionar, peguei mais uma ideia pra colocar aqui. Então é tu guardar, né, esse trabalho e não deixar ele solto, né? Também não fazer em folhas soltas, porque também vai se perder, e aí é bom tu manter tudo juntinho. Então isso faz com que tu deixe o teu trabalho mais organizado e que tu não perca aquele desenho que tu já fez, mas que tu não sabe onde é que tu meteu, né? Então assim, não cometam esses erros, façam coisas para além do dicionário visual, não se apeguem aos seus desenhos simples, tenha mais frequência, né, na hora de fazer os treinamentos com desenho simples, e tenha um caderno especificamente para seu dicionário visual. Não deixa as folhas tudo espalhadas e os negócios tudo cada um num caderno, para que tu não tenha essa conexão entre todos os teus temas e aí poder avaliar também melhor qual é o teu estilo e tudo mais, né? Então, são esses os erros principais que eu vejo as pessoas cometerem, ok? E aí, só para fechar, mais uma diquinha final, que é muito sobre, ok, Luísa, quero agora então fazer isso tudo que tu disse, vamos que vamos, tô animada, tô animado, quero começar. Então, como que vocês podem começar e qual é uma dica prática que eu quero que vocês saiam daqui, tá? Dentro do bloco 1F, 1D, eu diria que o ideal é vocês começarem por aqui, tá? Por que vocês têm que começar pelo bloco? Não podem. Começar pelo 1F, 1D, que é uma frase igual a um desenho. Porque ele é mais completo, tá? Então, quando a gente tá falando de pensar em uma frase
em um desenho para uma frase, isso faz com que tu preste atenção em diagramação, a encaixe, a colheita de informação, a várias outras coisas que estão para além de somente o desenho. Mas ao mesmo tempo tu vai estar trabalhando o desenho aqui e vai estar pensando no teu dicionário visual, vai estar pensando no teu estilo, vai estar entendendo como desenhar pessoas e posições, vai estar treinando muita coisa quando tu olha para esse conceito de uma frase igual a um desenho, ok? Por isso que ele é mais completo. Ok, Luísa, beleza, já entendi que eu tenho que fazer um bloco de um F1D, mas como é que eu começo? Tá? Faço do quê? Então tem 4 coisas que vocês podem começar a fazer os blocos de um F e um D. Que a primeira delas é algum assunto que você gosta. Então, pega e começa a pegar uma frase de algum assunto que tu gosta. É simples assim, tá, gente? Vou dar o exemplo da Letícia, também do Expert Visual. Ela é, na verdade, formada em biologia, então ela tem muito contato e gosta muito sobre os assuntos de meio ambiente. E o que ela pega, ela vai lá e pega esse assunto, né, esse nicho, essas informações sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade, sobre ESG, sobre ODS, sobre o universo do meio ambiente e desenha isso. Então pega um assunto que você gosta e desenha, né? Então escolhe aí, eu gosto de história, eu gosto de física, eu gosto de psicologia, eu gosto de skincare, eu gosto tem de tudo, tá, gente? Não tem aqui restrição, não existe um certo ou um errado. Pega um assunto que tu gosta e começa a fazer bloquinhos de um F e um D sobre esse assunto, ok? A segunda opção é tu começar a fazer os bloquinhos de um F e um D para algo que você precisa estudar. Eu não sei quem está me assistindo agora, então você pode simplesmente pegar, sei lá, tô aqui estudando para o vestibular, tô estudando para um concurso público, tô estudando para alguma vaga, ou eu tô estudando para minha pós, eu tô estudando para o meu mestrado, ou eu tô... Alguma coisa que tu já tem que estudar, já tá ferrado, já tem que estudar, faz isso de um jeito mais divertido, já treina aqui com os blocos um F e um D. Então, tá tendo que estudar, já faz isso de uma forma visual e de uma forma que tu possa ir treinando os teus desenhos simples para atingir os 5K mês de renda extra, ok? A terceira opção que você pode fazer é algo do seu do seu dia a dia, da sua rotina, né? De algo que tá ali acontecendo. Eu já trabalho, né? Vamos supor. E aí tem reuniões que eu tenho ao longo do meu dia. Então eu posso pegar algumas frases dessas reuniões, né? Ou alguma coisa de algum e-mail, ou alguma coisa que eu ouvi e desenhar, fazer uma frase e um desenho para algo do meu dia a dia. Essa semana mesmo eu vi a Mariana, que também é do Expert Visual, também é aluna do Expert Visual, e ela começou a desenhar sobre as despesas dela, tá? Então ela tá querendo fazer um controle financeiro da vida dela e ela tá fazendo isso de um jeito visual. Ao invés dela ir pro Excel, ao invés de planilhar tudo, ela vai lá e analisa ali o que ela gastou naquele dia de um jeito visual. Então, aqui ela pegou algo do dia a dia dela e começou a trabalhar bloquinhos, né, informações, uma frase para um desenho, ok? E o último é uma coisa um pouco mais lúdica, tá? Aqui vocês podem também fazer um F e um D através de música, ou de poemas, ou de poesias, ou qualquer coisa assim mais artística. Já fiz muito isso, tá, gente? Eu tenho receitas, aqui, olha, muito boa essa ideia também, algo do seu dia a dia. A Bruna também, do Expert Visual, já fez isso, ela já fez umas umas receitas desenhadas. Isso é muito legal, eu não sei cozinhar nada e se tivesse uma receita desenhada, provavelmente eu ia desenhar melhor. Bom, e aí, só pra fechar então, essa questão da música, do poema, de poesia, qualquer coisa assim que vocês leiam e que seja assim artística, né? E aí poder fazer isso, né, de blocos de um F, um D, coisas que eu faço muito é pegar frases
de livros que eu tô lendo, aí eu sublinho e levo para um outro caderno e depois eu desenho essa frase. Depois posso até mostrar aqui. Se tivesse aqui até perto, eu até mostrava. Mas eu gosto muito de fazer isso porque me inspira, são coisas que eu gosto dentro desse universo artístico ali, né? E aí eu fico pensando como representar aquilo visualmente, faço uns letterings, faço uns negócios. Então, assim, é legal também treinar nesse formato de um jeito mais descontraído aí. Então, gente, vocês já entenderam tudo, né? Esse aqui foi o primeiro arriscar, que é uma maneira de eu desenhar riscos, né? Fazer os desenhos simples para mostrar para vocês como é possível fazer 5K mês de renda extra com essa atividade, mostrando o que são os desenhos simples também e quais são as coisas que vocês podem fazer para conseguir, né, esse resultado e o que está te impedindo. Me falem aí o que vocês acharam e enfim, se vocês têm sugestões de assuntos, tô aí super disponível e querendo ouvi-los e ouvi-las, ok? Bom dia pra todo mundo, obrigada pra quem tá aí e vamos que vamos. Beijos!